É isso aí, galera. Já que a gente tá aí parado, né, com essa quarentena, enquanto descansa, carrega a pedra. Vamos manter aí o nosso foco de estudo, tá? Que a gente não pode parar. Ninguém tá de férias aqui não. Beleza? Nós temos vestibular batendo na porta, nós temos um ano para seguir. Tá? Então vamos continuar aí. Agora a gente fala sobre a crise do sistema feudal. Beleza? Então, para a gente entender essa questão do fim do feudalismo, o fim da Idade Média, vamos entender e vamos recapitular rapidamente o que seria a Idade Média. Beleza? A Idade Média foi um período aí de 1000 anos, que vai de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, até 1492, com a descoberta da América. Beleza? Tem esse nome porque a galera do que deu esse nome, né? Ele se dizia moderno, avançado, por isso idade moderna. E olhava a idade antiga como uma idade clássica, como uma idade cheia de tecnologia, cheia de avanços, que é a idade antiga, Grécia e Roma antiga. Então ficava, nós somos avançados, nós somos modernos, e tem história antiga que também era avançada. E o que a gente vai pôr no meio? Né? Média. Então ele sempre olhava a Idade Média como uma época atrasada, entendeu? Como uma época antiquada. Então daí veio o nome de Idade Média, beleza? Quais são as principais características da Idade Média? São os laços de servidão, tá? Os laços tem os laços de servidão, os laços de vassalagem. Mas o que interessa pra gente aqui agora, para continuar essa linha de raciocínio, são os laços de servidão, no qual o servo ele tinha que pagar vários impostos para o nobre. Tá? Ele tinha que pagar corvéia, ele tinha que pagar talha, ele tinha que pagar banalidade, beleza? A corvéia, para quem não lembra, ele tinha que trabalhar de graça na produção do senhor, do nobre, alguns dias na semana, beleza? A talha, tudo que ele produzia, o servo produzia, uma parte tinha que dar para o senhor. A banalidade era o aluguel das coisas. Então o servo precisava do moinho para transformar o trigo em farinha de trigo. Então ele tinha que pagar a banalidade, né, para usar o moinho. Ele precisava de uma ponte, passar numa ponte. Então tinha que pagar o nobre para passar naquela ponte. Era a banalidade. Beleza? Outra coisa é a descentralização política. Cada feudo, que era o território onde os nobres viviam, né, era chamado feudo. Cada feudo tinha suas próprias leis, seus próprios pesos e medidas, beleza? Então você estava em um bairro da cidade, você tinha que ir para outro bairro, beleza? Comum pra gente hoje, mas naquela época não. Eram países diferentes, com línguas diferentes e tudo. Beleza? Então você saía do bairro A, ia pro bairro B. Então no bairro A galera falava inglês, né? Era libra, o dinheiro lá, pesos e medidas também eram outro, né? Era quilo e metro. Aí você ia do bairro A pro bairro B, o cara fala espanhol, o cara tem marco, o cara usa jarda, entendeu? Então muito complicada essa questão, devido a essa descentralização política, ou seja, o governo é descentralizado em várias pessoas. Não é um governante, são vários governantes. Beleza? Então não existe país. São pequenos feudos. Tranquilo? Outra característica é a ausência quase total do comércio. Tá? Cada feudo ele era praticamente autossuficiente. A única coisa, as únicas coisas que eles compravam de outros feudos, que eles comercializavam, eram o ferro e o sal. O restante tudo era produzido dentro do próprio feudo, roupa, comida, tá? Construção, tudo isso. Tá? E outra coisa aí, a própria quantidade de pessoas que viviam. Os caras viviam aí a miséria. Esses camponeses, esses servos aí, conforme nós vimos aí nos laços de servidão, os caras viviam a míngua. Então a quantidade de pessoas eram baixas durante todo o período feudal. Tá? A pirâmide social da Idade Média é essa aí. Tá? Nós tínhamos o clero, que tinha como função orar, são os que oram, beleza? A nobreza, que tinha como função lutar, os que guerreiam, e os camponeses ou servos, que tinham a função de trabalhar, os que trabalhavam. Como que funcionava?
Cara, a teologia, a filosofia medieval, aí nessa época, eles acreditavam que existia uma guerra espiritual. Tá ligado aquele filme do Constantine? O cara que não viu o filme Constantine pode ver que é maneiro. Keanu Reeves, o ator principal, protagonista da parada. Qual é a história? Que existe uma guerra entre os anjos e os demônios aqui à nossa volta. Aquele seriado Supernatural também trabalha o mesmo esquema, em que os anjos e os demônios lutam para pegar nossa alma. Beleza? E a chapa esquenta entre eles aqui. Tá? Então tá, olha para nossa matéria. Qual é a função? Primeira coisa, o clero, os que oram. Qual é a função dele? Orar. Mas para quê? Né? Ele vai dar um bônus, igual o jogo de videogame lá. Ele vai dar um bônus para os anjos vencerem os demônios e assim manter a nossa alma protegida do encardido. Tá? A nobreza, ele é o segundo na categoria porque a função dele é física. Em que sentido? Como assim? Cara, aqui na nossa região, os anjos eles estão ganhando bônus porque os sacerdotes estão orando. Ponto. Beleza, tranquilo. Porra, mas e na cidade vizinha? Os sacerdotes não oraram o suficiente, os anjos perderam, os demônios ocuparam a alma daquelas pessoas. Então essas pessoas agora seguem a palavra de Lúcifer. E eles vão destruir o povo santo de Deus. Daí a função dos nobres. Proteger fisicamente o povo santo de Deus. Enquanto o clero protege o espírito, o nobre protege o corpo. E os servos? Eles oferecem trabalho para esses dois aqui. Então ele vai oferecer comida para o clero não precisar parar de rezar, para o guerreiro não precisar parar de treinar. Então, enquanto um ora protegendo a alma, o outro guerreia protegendo o corpo, o outro alimenta os outros dois grupos, sustenta os outros dois grupos. Beleza? A sociedade como funcionava, como era o pensamento dos caras. Então aí, sabendo a base da Idade Média, a gente vai para o sistema feudal. Beleza? A crise do sistema feudal. Tudo é um jogo, um efeito dominó. Beleza? Tudo começa com as cruzadas. Tudo. Tá? O que acontece com as cruzadas? Os nobres viviam guerreando entre eles por causa de feudo. Né? Nobre A contra o nobre B para tomar o feudo. O nobre B cola com o nobre C para proteger os feudos e assim conquistar outros feudos. E vai embora. Um jogo de aliança, um Game of Thrones purinho nessa parada. Um nobre se juntando com o outro para vencer e assim o feudo deles é dividido entre os dois e assim vai embora, né? Até que vem o Papa Urbano e convoca os nobres a lutar contra o infiel islâmico. Povo santo de Deus, vá até o Oriente Médio e liberte a terra sagrada do infiel. Parem de lutar entre vocês, cristãos, e vá lutar contra o infiel. Os nobres aderiram a essa linha de pensamento. Por que eles aderiam? Os caras querem feudo. Então é simples. Ao invés de eu conseguir feudo aqui na Europa, eu vou me juntar com o meu inimigo, nós juntos ir lá para o Oriente Médio conseguir feudo lá. Beleza? Então a guerra é transferida. Sai da Europa e vai para o Oriente Médio. Beleza? Tranquilo essa linha de raciocínio? Ao fazer isso, diminui a guerra europeia. Menos guerra, menos gente morrendo. Então ocorre aí uma pacificação na Europa por causa disso. Beleza? Os nobres foram 14 cruzadas na Europa, lá para o Oriente Médio. Isso, foram 14 cruzadas. O que interessa para a gente é, quando os nobres vão, eles voltam, né, das cruzadas com novas coisas, com novos conhecimentos. Então começa a voltar pequenos conhecimentos para a Europa. Aí aparece logo de cara aí novas tecnologias para a produção alimentar. Que tecnologias são essas? O moinho movido a vento, ou o moinho movido a água, ou eólico, ou hidráulico. Beleza? Aí o que tem de importante nisso? O cara trabalhava de manhã na roça, aí à tarde ele tinha que ir para o pilão, macerar o trigo para transformar ele em farinha de trigo. Agora, com o moinho, não.
Ele pode trabalhar de manhã e de tarde na roça, que o moinho faz isso sozinho. Então, ao invés dele plantar, sei lá, 3 alqueires de terra, agora ele pode plantar 6 alqueires. Beleza? Então, ele tem muito mais produção alimentar. Mais produção alimentar, maior quantidade de pessoas. Beleza? Outra tecnologia que aparece aí é o sistema de rotatividade do solo, ou o sistema trienal, como é conhecido. O que é isso? Ele divide o solo em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. E o que eles fazem? Primeira parte, eles plantam um tipo de vegetal A, que vai extrair alimento da camada A do solo. Na parte B, outra planta que vai extrair o alimento da camada B. Entendeu? Então, ou seja, são plantas que vão extrair, vão sugar o alimento de partes diferentes do solo. A parte C ele não planta nada, deixa lá de pousio. Aí ele faz a colheita. Quando chega na época da semeadura, o que ele faz? A rotatividade. Onde ele plantou A, ele planta nada, deixa de pousio. Onde ele plantou a B, ele planta A. Onde está de pousio, ele planta B. Então ele roda, ele faz uma rotação para não desgastar o solo e transformar o solo estéril. Beleza? Então ele tem alimento o ano todo. Primeiro porque ele tem mais de um produto, mais de uma cultura. Se ele tem mais de uma cultura e der uma praga, por exemplo, ele vai perder só uma parte da produção dele, não vai perder tudo. Segundo, que o solo vai manter a saúde dele. Vai se manter saudável. Beleza? Então, isso aumenta a produção alimentar. Outra coisa é a charrua. A charrua é aquela coleira do chihuahua que a galera usa aí, que o piche usa, aquela coleira peitoral. Que até então o arado era puxado por um animal, né? Cavalo, burro, boi, né? Ele era preso pelo pescoço. Então, na hora dele puxar, aquele arado enforcava o boi, enforcava o animal. Então, ele não fazia uma força, né, considerável para fazer o arado. Agora, o animal ele é preso pelo peito. Então ele pode exercer uma força muito maior puxando o arado. Tá? Isso daí vai facilitar a agricultura. Em que sentido? Lugares onde tinha muita pedra e eles não podiam arar, agora eles podem. Porque o gado ele pode exercer uma força muito maior na hora de puxar o arado, fazendo com que aquele território com muita pedra pode ser usado como plantio agora. Beleza? Então, essas tecnologias e a diminuição da guerra na Europa aumenta a quantidade de pessoas na Europa. Aumenta o populacional. Surge, tá? Ocorre aí um fenômeno muito interessante lá. O que aconteceu? Primeira coisa, a urbanização. Ou seja, aumentou a quantidade de pessoas na roça. Algumas pessoas saíram da roça e voltaram para as cidades. Beleza? E eles voltaram a ser artesãos. Aí, sapateiro, carpinteiro, pedreiro, escultor. Esses caras vão se unir em ligas, em grupos. Beleza? Esses artesãos, eles vão trabalhar com comércio, são comerciantes, vendendo seus produtos. Tá? Tinha uma cidade que era chamada Burgo, que começa a crescer por causa desse comércio. As pessoas, então, passam a chamar esses comerciantes de burgueses, por causa disso. Então, nós temos aí esses artesãos que voltam às cidades por causa desses artesãos. Esses artesãos passam a ser chamados de burgueses. Esses burgueses, eles se juntam em grupos para melhor trabalhar. Então, por exemplo, são 10 sapateiros, tá? Então vamos nos juntar aqui e vamos fazer uma vaquinha. Para quando der um problema, a gente ter aqui esse pé de meia aqui pra gente. Por exemplo, o sapateiro Zé ficou doente. Ele não pode trabalhar. Até ele se curar, a gente, né, do nosso clube vai lá na caixinha e vai bancar esse sapateiro. Enquanto ele ficar doente. Depois que ele ficar saudável, ele volta a trabalhar e volta a fazer esse esquema. Beleza? É uma espécie de sindicato dos trabalhadores.
Beleza? É o INSS que a gente tem hoje. Os caras vão lá, os próprios burgueses fazem isso para eles sobreviverem. Alguns grupos, eles vão crescendo de tal forma, que eles começaram a perceber o seguinte: pô, eu trabalho com comércio. Quanto mais exótico um produto, mais caro eu posso vender. Ou seja, vamos viajar para cada vez mais longe para a gente conseguir produtos que aqui não existe, mas lá é comum, lá é barato. A gente traz esse produto de volta para cá e revende ele caro. Então esses burgueses eles vão se organizando para fazer comércios cada vez mais longe. Aí que entra a cruzada. O nobre foi para lá, o burguês foi atrás. Então o nobre foi para lá para conseguir feudo, a igreja católica foi para lá para conseguir fiel, beleza? E o burguês foi para lá para comércio. Então os burgueses europeus vão para o Oriente Médio, no caso agora Constantinopla, para ter acesso aos produtos orientais. Então lá ele passa a ter acesso à seda do Japão, beleza? A livros chineses, tá? Eles passam a ter livros árabes, eles passam a ter seda, porcelana, canela, pimenta, tá? Ele passa a ter linho, ele passa a ter nós de cola, ele passa a ter ouro, ele passa a ter algodão, ele passa a ter café, tá? Todos os produtos da Ásia e da África. Café é da África, tá? Algodão da África, nós de cola da África, beleza? Pimenta da Ásia, canela da Ásia, tá? Cravo da Ásia, beleza? Então, eles passam a ter acesso a esses produtos. É barato lá. Mas quando ele pega esses produtos e leva para a Europa, ele vende esses produtos com os dois olhos da cara. Tá? É extremamente caro. E ele passa a ganhar muito dinheiro com isso. Beleza? E ele passa a auxiliar os próprios nobres nas cruzadas. Beleza? Então as cruzadas, ela abriu um leque por causa disso. O importante que interessa para a nossa matéria é, tá, o que os burgueses trazem? Além dessas paradas, eles trazem os livros. Matemática, filosofia, medicina, astronomia, química. Então ele pega esses livros e traz de volta para a Europa. Beleza? Isso provoca um boom na Europa. Beleza? As cidades crescem exponencialmente, elas ficam enormes. Paris, Londres, beleza? Elas crescem rapidamente, com novas tecnologias aparecendo, novos alimentos aparecendo, novas formas de se vestir aparecendo, tudo por causa da cruzada. Né? Outra coisa que aparece, ratos, cheio de pulga. Essas pulgas com peste bubônica. Beleza? Então, a peste negra, como assim é conhecido, começa a proliferar na Europa. Então, vamos recapitular aqui. O que está acontecendo? Os europeus vão para o Oriente Médio e passam a ter tecnologias asiáticas e africanas, produtos asiáticos e africanos. Isso alimenta o crescimento urbano lá na Europa. Só que essas cidades crescem, beleza? Junto com esse comércio, os ratos saem da Ásia e vão para a Europa. Esses ratos estão infectados com uma doença nova. Olha aí o coronavírus aí, ó. Olha aí, tá? Chinesa. Olha só. Aí o que acontece? Ó, gente, a China não era comunista nessa época, tá? Vou fazer uma zoada aí. A China não era comunista. Bem, enfim, vamos voltar aqui. O que acontece? O rato sai de lá e vai para a Europa. Quando o rato morre na Europa, a pulga não morre junto. Ela vai para um cachorro, para um gato ou para um ser humano. Quando ele pica a pulga, pica o ser humano, passa a peste bubônica. Cara, a peste bubônica, o europeu não tem um sistema imunológico preparado. Morre 2/3 da Europa com a peste. Beleza? Isso daí provoca uma limpa na Europa.
Beleza? Um massacre que foi isso aí. Beleza? Tranquilo? Olha aí o mapinha para vocês entenderem do que foi a peste negra, da onde ela saiu para onde ela foi. Beleza? Aí o que acontece aí? Voltando o caso da tecnologia. Tá? Por que a importância da peste negra? Qual foi a contribuição da peste negra para a crise do sistema feudal? Nós vimos aí, ó, olha lá em cima, o topo da pirâmide social, o clero, que se dizia aí o representante de Deus na Terra. Aí aparece a peste negra. O que as pessoas fazem? Começam a cobrar dos sacerdotes. Papa, faz uma oração a Deus para nos proteger, para acabar com a peste negra. O Papa ia lá, fazia as orações e nada da peste negra acabar. Óbvio, né? Que é cada um no seu quadrado. Tá? Então, o que aconteceu? Isso queimou a imagem do Papa. Peraí. Então, o Papa não tem contato com Deus. Isso é o primeiro fator. A Igreja Católica começa a perder prestígio por causa da peste negra. Tá? Então aí já começa a ter um quebra do status quo, da ordem estabelecida. A Igreja Católica deixa de ser a bam. Beleza? Ela começa a perder espaço. Aí, claro, né, quem vai ocupar o seu lugar, que a gente vai dar uma olhadinha depois. Beleza? Mais à frente. O que acontece? Novas culturas e novas tecnologias aparecem. O que acontece? Eu falei com vocês que vários livros saem do Oriente Médio, beleza? E vai para a Europa. Esses livros aí levam a astronomia, levam o magnetismo, a pólvora vai para a Europa. Quando a pólvora vai para a Europa, que é o que interessa para a gente aqui agora, ela faz uma reestruturação política e social. O que acontece? Com essa pólvora, os nobres entram em guerra entre si. Beleza? Tranquilo? Ponto. Vamos entender o que está acontecendo. Então esses livros, essas tecnologias estão indo, né, do Oriente Médio para a Europa. E os nobres? Como é que está aí? Os burgueses nós vimos. Porra, os burgueses estão fazendo comércio, levando esses livros aí. Beleza. E os nobres, como é que tá? Perdendo nas cruzadas. O Islã vai e vence. Os nobres voltam para a Europa derrotados, enfraquecidos. Aí o que eles fazem? Nós precisamos recuperar o nosso dinheiro que a gente investiu nas cruzadas. Como que eu vou fazer isso? Impostos. Os camponeses começam a ficar bolados, faz um monte de revolta contra os nobres, jaqueire, vai embora. Várias revoltas contra os nobres. Beleza? Os burgueses, eles estão vendendo tecnologias. Uma dessas tecnologias, arma de fogo. Só que ela é cara, então nem todos os nobres têm dinheiro para comprar esse armamento. Então um nobre, um grupo de nobres poderosos, o que eles fazem? Guerra entre si e contra os camponeses. Ponto 1. Com os nobres. Quando ele volta para a Europa, ele volta com essa arma de fogo. Beleza? O que ele faz? Vou vencer aquele feudo vizinho. Ele chega com a arma de fogo, vence fácil. Beleza? Vai lá e vence o inimigo. O seu feudal do lado, o nobre do lado. Então ele vai e conquista 2 feudos, o dele e o do vizinho. Aí ele vai para o outro. Vence também. Ele vai vencendo vários nobres em volta, vários feudos. E o que ele vai fazer? Ele vai juntando o feudo 1 com o feudo 2, com o feudo 3, com o feudo 4, com o feudo 5, com o feudo 6. E esse monte de feudo vai virar um reino. Esse nobre vai passar a ser chamado de rei. Beleza? Então vamos recapitular para a gente entender. Quando os nobres voltam das cruzadas derrotados, alguns nobres eles conseguem trazer consigo armas de fogo. Beleza? Os que não trazem, outros conseguem comprar dos burgueses. Com essas armas de fogo, o que os nobres fazem? Vencem os nobres que não têm arma de fogo. Então o nobre com arma de fogo vai lá e ataca o nobre 1 que não tem arma de fogo. Vence o cara. Aí depois ataca o nobre 2 que não tem arma de fogo. Vence o cara.
depois ataca outro, depois ataca outro. Então ele vai vencendo, feudo 1, feudo 2, feudo 3, feudo 4, feudo 5. E começa então uma união de vários feudos. Show de bola nessa união? Tranquilo? São vários feudos agora em um só. Esses vários feudos em um só agora é chamado de reino. E esse senhor feudal é chamado de rei. Tranquilo nesse esquema? Ponto 2. O que está acontecendo? Os camponeses. Os camponeses eles estão bolados contra os nobres por causa desse monte de imposto. O que eles fazem? Revolta. Só que eu não falei com vocês do aumento populacional? Agora é muito camponês. O nobre não consegue vencer os camponeses. O que ele faz? Cola com aquele nobre que tem arma de fogo. Eu me submeto ao seu poder, em troca eu peço ao senhor proteção. E assim o rei aceita. Aquele nobre agora é chamado de funcionário real, que com o exército do rei vai lá e abafa as revoltas. Beleza? Então, de cara, o que nós temos? Surge os reinos absolutistas. O rei aparece, a figura do rei. Ele aparece por causa da tecnologia do Oriente Médio que vai para a Europa. Que tecnologia é essa? Arma de fogo. Beleza? Aí vamos continuar aí. Os camponeses, eles estão se revoltando por causa dos aumentos dos impostos proporcionados pelos nobres. Então vem a figura do rei para mediar esse conflito. Os camponeses estão se dando bem com isso então, porque o rei ele vai lá e vai unificar os impostos. Então ele vai diminuir os impostos para os camponeses, mas ele vai proteger o burguês, vai manter ele como o privilegiado, como funcionário real agora. Beleza? A Igreja Católica vai se dar bem nessa, porque quando aparece a figura do rei, o rei vai chegar lá e vai dizer: todo mundo é obrigado a ser católico. Beleza? Lembrando que por causa da peste negra, a Igreja Católica está perdendo prestígio, está perdendo força. Aí vem a figura do rei e fala assim: todo mundo é obrigado a ser católico. Ponto. Beleza? Tranquilo essa linha de raciocínio? E o burguês nessa? Vai ser bom para ele também. Por quê? Quem é que vai garantir a proteção dentro do reino? O rei. O burguês agora vai precisar de gastar dinheiro com o exército? Não. O burguês vai precisar gastar dinheiro com segurança? Não. O rei vai fazer isso para ele. Beleza? Outra coisa, unificação de pesos e medidas. Unificação da moeda. O burguês não vai precisar mais fazer aquela taxa de câmbio em vários territórios. Agora é uma única moeda e um único peso e medida. Vai facilitar o trabalho do burguês. Então surge a figura do rei para o burguês. Isso é extremamente lucrativo. Então está todo mundo ganhando. O rei está ganhando porque ele está comandando. O nobre está ganhando porque está mantendo seus privilégios. Os camponeses estão ganhando porque diminuiu os impostos para ele. Tá? E o burguês está ganhando porque vai potencializar o lucro desses caras. Beleza? Aí surge o absolutismo. Beleza? O absolutismo tem esse nome porque esse rei ele possui o poder absoluto. Ele tem poder total. Ou seja, ele tem um poder de administrar o seu território, ele tem um poder da jurisdição, tá? Criar lei, beleza? Ele julgar, tá? Ele tem o poder dos impostos, dos tributos, cobrar imposto, pagar imposto. Ele tem um controle das forças armadas do exército. Então ele tem poder total. Beleza? Se a gente pegar hoje, é o legislativo, executivo e judiciário tudo junto. No legislativo ele cria lei. No judiciário o cara julga. No executivo o cara vai lá e prende o maluco. Ou executa o cara. Então ele tem poder total. Beleza? Tranquilo? A pirâmide social da idade moderna agora, né, muda. No alto da pirâmide nós temos o rei, que controla tudo, ele tem um poder absoluto. Abaixo dele nós temos, mas é do lado. Se você olhar pelo lado direito, nós temos o grande clero, o pequeno clero. Do outro lado, a alta nobreza e a pequena nobreza. Beleza? Então, os dois estão no mesmo nível, o clero e a nobreza. Então, o que diferencia a grande nobreza da baixa nobreza? O seu status quo.
né? O cara é barão, o cara é duque, o cara é alta nobreza. Ah, o cara é sir, cavaleiro, então ele é baixa nobreza. Beleza? Tranquilo? E abaixo dele aí nós temos os camponeses, os artesãos, tá? Pobres, e por baixo ali nós tínhamos os servos e escravos. Beleza? Os servos é o cara preso à terra. Tá? Rapidamente aqui para vocês entenderem. É como se fosse o Alfred do Batman. Beleza? Quando Thomas e Martha Wayne morrem, tá? O Bruce Wayne herda tudo. A mansão, por exemplo. Aí, ao herdar a mansão, ele recebe de quebra o Alfred. Beleza? Ah, o Bruce Wayne pode vender o Alfred? Não, porque ele não é escravo. Mas e se o Bruce Wayne vender a mansão? Automaticamente o Alfred vai junto. Então o servo é um funcionário preso à terra. Ah, o Alfred pode pedir demissão? Aí que está o servo. Não. Ele é proibido, ele é preso à terra. Ele não pode sair da terra. Mesmo se ele quiser, eu quero pedir demissão e ir para outra cidade. É proibido por lei. É crime, não pode. Beleza? É como se fosse um escravo. Eu quero ir embora, não pode. Beleza? A diferença é que o escravo pode ser vendido. O servo não. Tem que vender a fazenda do qual o servo está. Beleza? Essa é a diferença aí. Tranquilo? Aí tá. Vamos entender o absolutismo com os pensadores absolutistas. Primeiro que a gente tem é Nicolau Maquiavel. Maquiavel escreve o livro O Príncipe. A teoria dele é a mais simples do mundo. Ele diz que existem dois tipos de governante. O rei bom e o rei mau. Beleza? O rei que tem sucesso é o rei mau. Porque as pessoas têm medo dele. O rei bom não, o rei é bonzinho, né? Deixa que tá tranquilo. O exemplo mais prático que você pode trabalhar é o professor em sala de aula. Tá lá, o professor, né, o João Paulo aqui, o professor João e o professor Paulo. Tranquilo. O professor João, porra, professor tranquilaço, pô. Tá tranquilo, pode dormir na aula dele, pode deixar, é facinho colar na prova dele. Então, você vai estudar para a prova dele? Não, pô, você vai colar. Quando chega final do ano, você aprende alguma coisa? De jeito nenhum. Agora vamos lá, né? O professor João. Agora o professor Paulo. É o professor carrancudo. Senta direito. Vira para frente. Guarde esse celular. Não quero saber. Ah, tá reclamando? Vamos para a diretoria. Aí quando chega na hora da prova, aí você vai lá e tenta colar, o professor Paulo vai lá e toma a sua prova e dá zero. Mas professor, que não quero saber, é zero. Aí a mãe vai lá, né? Pô, Paulo, não tem como. Não, nossa, o professor Paulo é um carrasco. Aí quando chega final do ano, você tem que estudar para a prova dele. Né? Porque se você não estudar, já era. Pô, professor, você não vai me dar um pontinho, não? Tá faltando um pontinho para eu passar de ano. Tá faltando meio ponto para passar de ano, professor. Estude melhor ano que vem. Aí você é obrigado a estudar. Final do ano, alguma coisa você aprendeu com ele. O professor João não. Entendeu a linha de raciocínio? Então Maquiavel fala que existem dois tipos, o bom e o mal. É o mal que vai ter sucesso. No caso do rei aqui, faz alguma coisa, quebra alguma lei. O rei vai ser implacável, impiedoso. Beleza? Aí a galera vai ficar com medo. E eu? Tá maluco, rapaz, olha o que o rei fez. O cara falou, olha o exemplo mais maneiro que tem para falar sobre isso, é uma revolta que teve aqui no Brasil em 1600 de Guaraná de Rolho, que foi a revolta de Beckman, Manuel e Tomás Beckman. Eles se revoltam lá por causa do rei, né? Bota fogo lá nas coisas lá no Maranhão, que não sei o quê. Por quê? Porque o rei proibiu escravizar índio. Só que os escravos que estavam no Maranhão eram tudo índio. Então ia quebrar a economia no Maranhão. Aí o que eles fazem? Eles se revoltam contra o rei. Depois eles vão lá, botam fogo lá, não sei o quê. Logo depois deles fazerem essa revolta, um dos dois, né, um dos líderes, pega um barquinho, vai lá para Portugal explicar para o rei por que eles se revoltaram. Aí o rei foi lá, ouviu ele e falou assim, não, entendi o que você fez. Então, volta com a escravidão dos indígenas lá no Brasil. Aí ele, obrigado. Obrigado? Tá maluco, rapaz. Então o rei condenou o cara ao suplício, o cara certo, tá? Condenou o suplício. O que é o suplício? Amarra o maluco numa mesa na praça pública,
O carrasco vai lá e pica o sujeito vivo. Corta um dedo, corta a orelha, corta o nariz, castra, arranca a língua. O cara gritando lá igual um porco. O cara tem que estar vivo. Abre o cara, puxa a tripa, coisa mais nojenta do mundo. E o rei lá sentado. Entendeu? No final o rei que fala. Eu que decido a hora que ele vai morrer ou não. Entendeu? Olha aí, o rei tem que ser mau. Aí a galera aqui no Brasil, olha o que aconteceu com o Manuel Beckman. O cara foi picado vivo. E olha que ele estava certo. Vou dar mole nada? Entendeu o macete? Essa é a jogada. Beleza? O caso de Maquiavel. Simples, o rei deve ser mau. Simples. Aí, né, a selfie do sujeito, Maquiavel. Abaixo dele nós temos Jean Bodin. Jean Bodin, tá aí a imagem do cara. Qual é a ideia de Jean Bodin? O Jean Bodin ele escreve aí os 6 livros sobre a República e ele defende a teoria de que o Estado, tá? Que o rei, ele é o representante do Estado. Ou seja, o rei, ele é tão importante que ele é o país. Ele está, inclusive, acima das próprias leis. Então, as leis não são feitas para todos. Porque a lei não é feita para o rei. O rei está acima das leis. Tá? Em que sentido para você entender a linha de raciocínio dele? Tá lá. O caso de que eu falei vocês aí do Manuel Beckman. Tá lá. Ó, gente, revolta contra o rei é pena de morte. Beleza. Aí o rei vai lá e mata o Manuel Beckman. Aí tá lá. Assassinato é pena de morte. Então o rei vai ter que se matar. Entendeu a linha de raciocínio? Aí o Jean Bodin fala, não, gente. As leis são aplicadas para as pessoas simples. O rei está acima das leis. Então ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele está ali para organizar a sociedade. Tanto que Jean Bodin fala que a figura do rei é tão importante, tão importante, tão importante, que o rei está acima das leis, né? É tão importante que o cargo de rei deve ser para a vida toda e deve ser hereditário. Beleza? Então é Jean Bodin que lança essas teorias nos seus 6 livros sobre república. O outro que a gente trabalha aí é Jean-Jacques Rousseau, esse maluco aí. É um cardeal francês que escreve a obra política tirada da Sagrada Escritura. Simples. O que ele cria? O direito divino dos reis. É a coisa mais simples que tem. O que isso quer dizer? Que o rei, ele é rei porque ele é escolhido de Deus aqui na terra. Então nós devemos obedecer o rei porque é Deus que escolheu ele. Então se você se revoltar contra o rei, você está se revoltando contra a própria palavra de Deus. Beleza? A linha de raciocínio de Jean-Jacques Rousseau, simples, moleza. O outro que a gente trabalha aí é o Thomas Hobbes, esse cara lindo, maravilhoso aí dessa selfie aí. Tá? A mulherada aí vai achar ele um gatinho. Qual o livro dele? Ele escreve aí a lei natural, elementos da lei natural, e o Leviatã, que é o mais famoso dele. Qual é a teoria de Hobbes? A teoria de Hobbes é que ele fala assim, como que isso cai, inclusive em vestibular, em provas. Ele escreve, o homem é o lobo do próprio homem. O que isso quer dizer? Que o homem é o bicho mais egoísta do mundo. Tá? Ou seja, para suprir a necessidade dele, ele não quer saber não. Então, por exemplo, tá lá em sala de aula, todo mundo faz isso, todo mundo vê isso, né? Chega lá a galera, fala assim, liga o ventilador. Não, desliga o ventilador. Não, liga o ar-condicionado. Não, desliga o ar-condicionado. Então começa a brigar entre eles. O cara que tá com casaco de frio, não, gente, liga o ar-condicionado porque eu tô sentindo calor. Aí o maluco que tá de camiseta fala assim, ô, tá maluco, rapaz, é só você tirar sua blusa de frio. Mas eu não quero tirar minha blusa de frio. Entendeu? Então ocorre uma briga, porque quer satisfazer a sua necessidade. Só que ele não quer saber da necessidade do outro. Isso faz parte da natureza humana. O ser humano é o bicho mais egoísta que existe. Então, para ele, é necessário a figura do rei para resolver todos esses conflitos. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos até o rei. O rei que vai decidir se vai deixar o ventilador ligado ou o ventilador desligado. No caso de sala de aula, professor. Olha que coisa mais... Vai dizer que não é isso que acontece. Professor, e aí? O professor, não, então desliga. Não, deixa ligado, para acabar com a briga logo. Beleza? Tranquilo que a gente tem aí? Tá
Tá, então vamos fazer aqui um bate-bola rápido sobre a formação dos países. Beleza? O que a gente tem aí? O primeiro é a Inglaterra. A Inglaterra nós temos aí esse cara aí, ó, Guilherme o Conquistador, o Duque da Normandia. Beleza? Ele vivia no território que hoje o norte é a França, tá? Só que ele dizia que ele era o herdeiro de vários feudos que existiam na Inglaterra. Beleza? E aí, o que ele faz? Inicia uma guerra de conquista. Daí veio o apelido dele, o Conquistador. Que ele conquista vários feudos do sul da Inglaterra, da ilha inglesa lá. Beleza? Tranquilo? E ele vai dominando aquela área. O interessante que não é o domínio em si que é importante aí para a formação da Inglaterra. É o que ele faz, é a administração dele que é importante para você entender a formação da Inglaterra. Qual foi a administração dele? Primeira coisa, todos os nobres que estão ali devem prestar juramento a Guilherme o Conquistador ou serão decapitados. Ou seja, vocês terão que obedecer Guilherme o Conquistador ou perde a cabeça. Simples. Ou seja, ele começa a centralizar o poder na mão dele. Segunda coisa que Guilherme faz, ele divide o território em condados. Tá? Ou seja, hoje o Brasil, por exemplo, o Brasil é dividido em estados. Os Estados Unidos é dividido em condado até hoje. Beleza? Tá aí, ó. Os Estados Unidos foi colônia inglesa, pegou essa cultura. Tá? Então ele divide os territórios em condados. Quem vai administrar cada condado são os xerifes. Tá? Aí tem, por exemplo, o filme do Robin Hood, o xerife de Nottingham. Beleza? Nottingham é um condado. Quem administra aqui dali é um xerife. Tranquilo? E ele proíbe guerras particulares. Ou seja, nobre não pode guerrear com outro nobre. Tem que ir até Guilherme o Conquistador e ele vai resolver o conflito. Olha lá, ó, Jean Bodin. O Guilherme o Conquistador que vai mediar os conflitos. Tá? Jean Bodin e Thomas Hobbes. Beleza? Aí tá, né? Depois dele nós temos Henrique II. A gente pula para Henrique II. Henrique II, o que ele faz? Ele controla todas as leis. Então, ele vai controlar, ou seja, quem vai julgar todo mundo agora vai ser o próprio Henrique. Não vai ser o xerife, não vai ser os nobres. Agora, o nobre perdeu o controle de julgamento. Beleza? Aí depois a gente pula para Ricardo Coração de Leão com as cruzadas, beleza? Ricardo Coração de Leão, ele não inicia as cruzadas, beleza? Mas ele inicia a queda da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra começa, ela está vencendo na Guerra dos 100 Anos, beleza? Ele está vencendo a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre a França e a Inglaterra, por causa de feudo. Tá? Então, inicialmente, lá o rei Eduardo ele consegue vencer vários feudos, aquela coisa toda, consegue dominar vários territórios franceses. Só que com o Ricardo Coração de Leão, a Inglaterra começa a perder, a França começa a ganhar. Beleza? Aí Ricardo Coração de Leão morre, tá? No meio da guerra, entra no lugar dele o irmão mais novo, João Sem Terra. Por que chamado João Sem Terra? Porque João vai perdendo os feudos, né? A Normandia, né? João perde, tá ficando só lá na Inglaterra. O que ele faz? Os franceses ainda atacando a Inglaterra, João faz um acordo com os nobres. Ele vende a coroa, ele vende o poder de comando. Né? Tudo que Guilherme o Conquistador fez, tudo que Henrique fez, ele vende. Tá? Então ele entrega para os nobres em troca de ajuda para lutar contra os franceses. Quando ele faz isso, cria-se a Câmara dos Lordes. Recapitulando, vamos entender essa questão. Na Guerra dos 100 Anos, foi uma guerra entre ingleses e franceses por disputas de feudo. Beleza? Os ingleses começam ganhando, pegando vários feudos franceses. Tranquilo? Com Ricardo Coração de Leão, os feudos, a Inglaterra começa a perder. Quando a Inglaterra perde, aí vai embora. Ricardo Coração de Leão morre no meio desse conflito, beleza? João Sem Terra, a coroa cai no colo dele. Ele continua perdendo.
perde todos os feudos lá no continente, Normandia, aquela área toda ali do norte da França, beleza? Ele fica só com a ilha. Sem ter mais o que vender, o que ele faz? Ele vende a coroa para os nobres. Então os nobres é quem vão governar a Inglaterra. Os nobres criam a Câmara dos Lordes para governar a Inglaterra. Beleza? João Sem Terra, junto com os nobres, consegue expulsar os franceses, dar aquela certa paz, mas depois dele fazer isso, João Sem Terra não aceita. Entra em guerra civil. João Sem Terra contra os nobres. João Sem Terra morre. No lugar dele entra Henrique III, filho de João Sem Terra. Mesma coisa. Ó, gente, pode deixar, pode me coroar aí que eu vou acatar a Magna Carta, que é aquele documento que diz que quem deve governar a Inglaterra são os nobres. Mas por fora, no sapatinho, o Henrique III está juntando dinheiro para pegar exército e atacar os nobres. E assim ele fez. Beleza? Os nobres começam a perder, o absolutismo começa a querer aparecer na Inglaterra. Beleza? Centralização do poder na mão do rei. O que os nobres fazem? Os nobres apelam. Jogo de videogame, né? Hadouken, direto aí comendo solto. Os nobres vão lá e colam com os burgueses que têm dinheiro. Os burgueses pedem, em troca de apoio, eles pedem uma fatia nesse controle aí. Então aparece a Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Surge o parlamento inglês contra o Henrique III. Beleza? E aí o parlamento ganha, Henrique III aí roda. Beleza? Tranquilo aí que a gente tem? Para fechar a parada, a Guerra dos 100 Anos acaba, beleza? A Inglaterra tá lá, fracassada, quebrada economicamente. Então, ocorre uma guerra civil entre duas casas importantes. Os Lancaster, que tem o símbolo da sua família uma rosa vermelha, e os Yorks, que tem uma rosa branca. Daí essa guerra civil chamada Guerra das Duas Rosas. Por quê? Os Lancaster diz que a família real, tá? A família real Plantageneta, que eles foram os responsáveis por essa crise econômica da Inglaterra, devido à sua incapacidade de administrar. Já a família York defendia a família real. Então, dignos de Game of Thrones, aquela guerra entre os nobres para saber quem é que vai governar a Inglaterra. Conclusão de tudo, quem passa a subir o trono inglês foi a família real, foi a família Tudor. Beleza? Os Lancaster quase desaparece, os Yorks quase desaparecem e a família Plantagenet, que era a família real inglesa, desaparece todas. Beleza? Todo mundo morre. Então os Tudor sobem como os novos governantes da Inglaterra, com monarquia parlamentar. Quem governa a Inglaterra é o parlamento inglês, formado pela Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, por causa da Magna Carta lá em cima que nós vimos. Beleza? Tranquilo? O caso francês. O caso francês é mais esporádico. Enquanto nós vimos aí na Inglaterra uma linha, né? Filho, filho, pai, filho, pai, filho, pai, filho. Né? Eu pulei um pouquinho aí com Henrique III, mas a linha é um pouquinho aí mais rápida em termos de família real. Agora a França não, é mais confuso nessa linha de raciocínio, a gente vai pular muito. Primeiro que a gente tem é o Filipe Augusto. Esse nobre, ele consegue dominar vários feudos no sul da França, beleza? Por causa de casamento, né, golpe do baú, e por causa de guerra, dominando vários feudos. Depois dele, a gente só fala de Luís IX, beleza? O Luís IX, ele pega aquele monte de feudo que o Luís Felipe fez, dominou, e ele faz o upgrade disso. Ele cria uma única moeda para esse feudo, ou seja, nesse feudo só vai ter uma única moeda, e só quem vai julgar vai ser o Luís IX. Beleza? Depois dele aí, ele é até chamado de São Luís, tá? Pela Igreja Católica. Depois dele a gente fala aí de Filipe o Belo. Filipe o Belo, ele passa a controlar cada vez mais dentro do território dele, inclusive a própria Igreja Católica.
Ou seja, a própria Igreja Católica deve obedecer ao Filipe, tá? Obrigando, inclusive, a Igreja Católica a pagar imposto a ele. Ou seja, olha como a situação inverte. Enquanto nós vimos que na Idade Média era a Igreja Católica que mandava, olha o que está acontecendo aqui. Está invertendo. Beleza? E isso se dá justamente por causa da Guerra dos 100 Anos, porque a França está vencendo a Guerra dos 100 Anos. Isso daí potencializa a centralização do poder na mão do rei francês. Beleza? Durante a guerra, no finalzinho da Guerra dos 100 Anos, tá? A gente tem aí a coisa mais importante aí, que é a questão de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma garota de 17 anos, ela passa a liderar o exército francês contra os ingleses. Beleza? E é graças a ela, da coragem dela, que os franceses conseguem vencer a Guerra dos 100 Anos. Beleza? Aí nós temos aí as imagens deles, de São Luís, tá? Uma pintura de São Luís aí, ó. Depois nós temos de Filipe o Belo, e aqui por último nós temos uma imagem de Joana d'Arc, na Batalha de Orleans até aí. O caso de Portugal e Espanha, tá? São as monarquias ibéricas, porque fica na Península Ibérica. Beleza? É diferente. Em que sentido? Esse território, no mapa aí, ó. A Península Ibérica, essa parte verde da Península Ibérica aí, era território de Islã. Então, conforme eu falei com vocês no início, tá, nós temos aí as cruzadas. Então, várias pessoas foram para o Oriente Médio. Só que lá na Península Ibérica, principalmente a Casa Aragão, beleza? O que eles fizeram? Não, eles foram e se juntaram para reconquistar a Península Ibérica do Islã. Daí veio o nome de Guerra de Reconquista, que é uma guerra entre essas casas nobres aí contra os islâmicos. Beleza? Tranquilo? Então, Portugal e Espanha, ela surge por causa da Guerra de Reconquista. E isso é muito importante para você entender, inclusive, a colonização do Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil, a bandeira que está lá nas caravelas não é a bandeira da coroa portuguesa, é a bandeira dos cruzados. Por que ele faz isso? Por causa disso aqui, ó. Tá? Por causa dessa guerra de reconquista aí, em que esses cristãos se juntam para lutar contra o islâmico, beleza? Que nessa região é chamado de mouro. Então vamos lá. Tá? O caso de Portugal, beleza? O nobre Henrique de Borgonha, ele consegue se destacar na guerra, vencendo vários exércitos islâmicos, aquela coisa toda. É a Casa Real de Leão, os nobres, né, mais importantes, Leão e Castela, eles vão lá e dão de presente para Henrique de Borgonha o condado portucalense, um feudo, beleza? O Henrique de Borgonha deve obediência à Casa de Leão e à Casa de Castela, beleza? Então ele virou um funcionário público, um funcionário real, que tem que administrar o condado portucalense em nome de Leão e Borgonha. Leão e Castela. Beleza? O Leão e Castela, ele conseguiu o condado portucalense vencendo os islâmicos. Tranquilo essa linha de raciocínio? Quando Afonso Henriques morre, quem fica no lugar dele, quando Henrique de Borgonha morre, quem sobe no lugar dele é o filho dele, Afonso Henriques, que se nega a prestar juramento de obediência a Leão e Castela. Então ele se revolta contra Leão e Castela, tá? E vence. Com a vitória surge o primeiro rei de Portugal, beleza? Afonso Henriques em 1139, beleza? No século XII, tá ligado, né? Tranquilo aí, gente? Show de bola? Aí o que Afonso faz? Inicia uma viagem marítima. Então ele começa aí a navegar pelo Oceano Atlântico, que é outra matéria que a gente vai trabalhar. Beleza? O caso espanhol. Beleza? Nós já vimos aí que os cristãos lá na Península Ibérica estão lutando contra o Islã. Depois de perder o território de Portugal, os espanhóis aí, aqueles cristãos que viviam naquela região ali, continuam a lutar contra os islâmicos. O que eles fizeram? Eles potencializaram.
através de um casamento. As duas casas mais ricas, que é a Casa de Aragão e a Casa de Castela, resolveram se unir através do casamento. Então teve o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Quando eles fizeram isso, eles formaram o país Espanha, o reino de Espanha, com os primeiros reis. Tranquilo? E aí, após o casamento de Isabel e Fernando, os espanhóis vão lá e conseguem conquistar o último território islâmico na Península Ibérica, que é Navarra. Beleza? Tranquilo nisso? Aí a gente fecha por hoje, tá? Com a formação da crise do sistema feudal e a formação dos reinos absolutistas. Um abraço, um beijo, um queijo para vocês.